Muito bem, meus irmãos, a paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma edição do EBD em Síntese Podcast, esse em especial da lição de jovens, nesse novo trimestre que se inicia no ano de 2024. Quero agradecer a Deus pela sua vida, você que está aqui conosco, seja você de Natal, seja você de outra cidade aqui do nosso estado, ou aonde você estiver nos acompanhando, em outro estado ou outro país, dizer que é uma alegria, dizer que é um privilégio podermos estar aqui iniciando mais um ano, iniciando mais um trimestre. Hoje, em especial, a lição de número 2, falando a respeito da doutrina de Moisés. Mas antes de iniciarmos, eu quero dar as boas-vindas para você, novo professor da Escola Bíblica Dominical, você veterano, e dizer que, como sempre, nunca estou só. Está conosco aqui os queridos professores Jussier e professor Jansen. E eu queria que Jansen já iniciasse aí também trazendo essa saudação especial aos nossos professores, Jansen. A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais uma jornada, né? E você que é novo professor, pode contar com a gente, que a gente vai estar aqui tanto aprendendo junto, né, Alan? Né, Jussi? Aprendendo junto, buscando conhecimento e nos mergulhando nesse universo tão bom que é da leitura bíblica, do aprendizado bíblico, e como essa nossa lição é uma lição muito importante, vem falando sobre fundamentos, vem falando sobre doutrina, é muito importante que a gente aprenda até para poder replicar na sala de aula. E para você que já é um professor experiente, some com a gente, deixe seus comentários, fale, converse, porque com certeza a gente vai ter a oportunidade aqui de responder as suas mensagens, suas perguntas e fazermos essa missão crescer de forma única. Professor Jussier também participou, querida. Oi, senhor professor Alan, professor Jansen, dizer que é um prazer imenso estar com vocês, né? Estamos iniciando não apenas um novo ano, mas um novo trimestre. E eu gosto muito, viu? Vou deixar bem claro aqui para vocês que eu gosto muito desse início de cada ciclo, né? Que nos permite reavaliar o passado e melhorar o futuro. E eu fico muito feliz em poder participar em mais uma lição, né? De jovens, com vocês, desse bate-papo maravilhoso. E eu estava vendo aqui no subtítulo da lição, meus queridos professores, que as lições elas têm tido esse propósito, de nos aperfeiçoar para ter uma vida cristã vitoriosa. E eu acho que é isso que a gente busca hoje, num mundo difícil, né? Complicado, dias que ficam cada vez mais difíceis, né? Proclamar a palavra do Senhor Jesus, desafiadores, mas que a palavra de Deus vai nos admoestando e nos exortando a caminhar, né? De forma vitoriosa até a volta de Jesus. Então, muito feliz por mais uma oportunidade que vamos conversar aqui, fazer o reino de Deus crescer em nossa mente e nossos corações. Maravilha. Dizer, irmãos, como eu disse, a lição de número 2, a doutrina de Moisés. Eu confesso que é um tema da lição aqui que traz bastante curiosidade para os jovens aí. Olha, a doutrina de Moisés, né? Que doutrina é essa de Moisés? E Moisés tem doutrina? Eu achei fantástico aí esse título dessa lição. Dessa lição realmente vai chamar bastante a atenção dos nossos alunos lá no próximo domingo estarem meditando e tratando desse assunto aqui tão importante, que é a respeito da doutrina. Eu queria, antes de iniciarmos a nossa introdução, o nosso comentário, trazer o significado dessa palavra aí, doutrina, né? Não a doutrina não somente dos dicionários, mas do dicionário bíblico. Diz assim: à luz da Bíblia, doutrina é o ensino bíblico normativo, terminante, final, derivado das Sagradas Escrituras, como regra de fé e prática de vida para a Igreja, para seus membros. Ela é vista na Bíblia como expressão prática na vida do crente. Interessante que o pastor Elias Torral, ressaltar aqui, que é o comentarista desse trimestre, ele traz como texto bíblico Gálatas, o capítulo 3, dos versículos 23 a 26. Eu gostaria de fazer essa leitura aqui, queridos professores, queridos alunos, queridos irmãos que nos acompanham. Diz assim, Gálatas 3, versículos 23 a 26. Acho importante você, professor, fazer a leitura desses textos aqui, o texto bíblico, o texto principal, trazer o resumo da lição, trazendo assim para o seu aluno, nesse próximo domingo, uma visão geral do que ele vai estar estudando. Né? Já trazendo essa informação aqui já no início da sua lição, vai gerar nele até uma questão aí de curiosidade, de atenção, para ele ficar atento aí ao desenvolvimento da lição que você vai dar aí, da aula que você vai dar no próximo domingo. Diz assim, mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Versículo 24. De maneira que a lei nos serviu de aio
para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Texto bíblico da nossa lição, texto extraído aí na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que nos traz realmente uma reflexão a respeito desse comparativo aí da antiga aliança, da nova aliança. Eu gostaria, professor Jansen, dentro desse texto bíblico aqui que eu já fiz a leitura, você trouxesse aí essa referência a essa palavra aí do versículo 24, e no versículo 25 aí, que aparece essa palavra aio. Vamos começar explicando isso aí, que eu acho que vai gerar dúvida aí próximo domingo, né, professor Jansen, aos nossos alunos. Com É uma certeza. palavra comum, né? Não é tão usual nessa palavra, né? Mas como nós que somos professores, eu acredito que é importante a gente ser um pouco curioso num momento como esse, né, Gissi? A gente buscar informação, dar uma olhadinha no dicionário. E eu fazendo esse trabalho, essa pesquisa em si, a gente vê que a palavra aio, ela pode ter duas terminações que são muito parecidas, mas uma pode levar mais para tutor e a outra para escudeiro. E isso mostra, aponta uma aplicabilidade muito legal desse texto dentro desse contexto da antiga aliança. Como a antiga aliança que foi dada a Moisés diretamente por Deus, teve a intenção de ajudar Moisés a colocar regras, leis e ensinamentos para que o povo possa entender quem é o Senhor, a ideia de tutor encaixa muito perfeitamente com essa ideia da antiga aliança. É que nela a gente poderia aprender e entender o caminho até chegar à fase adulta, até chegar à maturidade. Tendo a maturidade, que a gente vai chamar um pouco mais à frente de nova aliança, você já vai ter todos os subsídios necessários para, como está lá escrito no texto, mas depois que veio a fé, já não está mais debaixo do aio. Ou seja, as leis que te tutoriavam, que te ensinavam a seguir caminhos, agora que talvez você nem entendia o motivo, mas cumpria por causa da lei, agora vão ser trocados futuramente pela nova aliança, onde você vai ter um entendimento de quem é o seu Salvador, e aí não vai precisar mais de um aio. Você, pela fé, vai crer e entender o que deve ser feito. Então, essa palavra aio é muito importante, que até hoje os judeus seguem a antiga aliança por causa justamente dessa regra que foi dada a Moisés, e para eles está testificado como uma lei, e é ensinada de geração em geração como uma espécie de aio, como uma tutoria, onde eles devem aprender de forma sistemática e muitas vezes decorada. E aí a gente vê que a nova aliança, a gente já não vê mais um texto externo sendo estampado numa parede ou colocado na nossa testa ou então no nosso cinto, como era utilizado. E sim, agora a gente sabe que foi escrito a lei no nosso coração e a gente deve viver para ela. Essa é a diferença e a interpretação dessa palavra aio, e aponta para a antiga aliança como uma coisa muito importante, como um tutor que nos ensina a chegar ao estágio que Cristo quer que nós estejamos para que a gente possa ser participantes da nova aliança. Professor José, Deus é perfeito. Quando ele resolveu tirar o seu povo aí, o povo de Israel, do cativeiro lá no Egito, e conduzia, tenho certeza, professor José, conduzir aquela multidão ali não seria fácil. Você que é da área aí do direito, né, trabalha aí com a questão das leis e justiça, você imagine, José, conduzir um povo desse sem lei, sem estabelecimento de justiça. Fala um pouquinho sobre isso aí dentro dessa introdução, professor José. Vamos sim. Isso, inclusive, Alan, contextualiza a lição, né? No momento histórico que eles estavam vivendo. Era um momento de dificuldade, porque todo o povo de Deus estava escravizado no Egito e havia uma necessidade de libertação. E Deus, ele cria todo um cenário propício para essa libertação e retira o povo do cativeiro, né? Da escravidão. Sendo que, quando a gente vai falar de aliança, né? A gente lembra que a aliança que a gente faz, né? A mais rápida que vem na mente é o casamento, né? A gente diz que é a aliança matrimonial. Mas se a gente perceber, toda aliança ela é um contrato de vontades bilateral. Ela tem duas partes, onde uma promete alguma coisa à outra e vice-versa. Então, não é diferente com Deus, né? E antes dessa antiga aliança, sempre houve relacionamento de Deus com o homem, mas havia nesse momento a necessidade de que se regulasse o relacionamento entre o povo de Deus, né? Antigamente você tinha o relacionamento de Adão e Eva com Deus, você tinha o relacionamento de Noé com Deus, você tinha o relacionamento, né,
alguns personagens bíblicos narrados na palavra de Deus, mas agora nós temos um grande povo que é retirado de uma cultura contrária à vontade de Deus, né? Toda contaminada com paganismo, com adoração a outros deuses, e agora o povo é instado a ir para um deserto, um lugar escasso, e aí o que é que vai regular a vida dessas pessoas? Então, a aliança ela é um contrato que ela auxilia no relacionamento, e aí tanto no relacionamento de Deus com o homem, como no relacionamento agora de um para com o outro, né? E aí Hebreus vai falar a respeito disso, assim, olha, antes Deus falava através dos homens, através dos profetas conosco, né? Agora nos fala através de Jesus, do seu próprio Filho. Então, a aliança é uma forma de Deus se revelar para nós, né? E aí tem tudo a ver com norma, com lei, né? E a gente vai entender isso na lição, a importância dessa aliança como um fator de demonstrar a justiça de Deus, a forma como Deus queria que o povo se comportasse uns para com os outros, né? Inclusive no nosso primeiro tópico, deixa eu ver aqui, no terceiro subtópico, ele diz aqui que um dos propósitos da lei era identificar e dar advertência para que todo mundo fizesse o bem, né? Então Deus ele tem esse desejo de revelar os seus atributos, amor, bondade e misericórdia, que são atributos comunicáveis conosco, nesse relacionamento. E como é que ele faz isso? Dando uma lei ao povo, dando uma lei a Moisés. E ele faz isso através das tábuas, né? E do decálogo, né? Que são as leis que Deus deu diretamente a Moisés naquela época, para justamente trazer, prover esse padrão de justiça, para identificar o errado, o pecado, porque como é que eu vou saber, né, se alguma coisa é errada, se a lei não disser, ó, não faça isso porque é errado. Então a lei ela tem esse propósito também de identificar o que é errado e também de revelar o que é certo, né, a santidade de Deus. Está aqui na orientação pedagógica da nossa lição, o professor que vai ministrar essa aula, ele pode, inclusive, ler com detalhes aqui, se debruçar sobre isso e apresentar esses propósitos da lei, né, que Deus nos deu, que vem se cumprir em uma nova lei, um novo momento, uma nova aliança na pessoa de Jesus Cristo, né? E para terminar aqui minha fala, para a gente não tomar muito tempo, porque o tempo é curto, mas há um estudo sistemático das dispensações e alianças que mostram, inclusive, que todas as alianças e dispensações que Deus teve com o homem até Jesus, o homem falhou no contrato, né? Deus dizia assim, olha, não se aparte da minha lei, está aqui minha lei, vocês vão prosperar. O homem se apartava e tinha uma punição, né? E era levado cativo, perdia, tinha destruído a sua cidade. Mas aí em Jesus vem a graça e uma nova lei de graça que não mais exige que o homem precise fazer alguma coisa, mas Jesus já faz tudo por nós. E aí é isso que a gente vê, a beleza e o grande amor de Deus por nós, na pessoa de Jesus Cristo. Amém? Então, Alan, Amém. tenha sido isso que você tenha desejado aí para a gente começar essa lição. Professor Jussier, professor Jansen, eu tenho certeza que no próximo domingo os nossos queridos professores vão ter uma ótima aula trazendo essas informações aqui. E interessante, professor Jussier, professor Jansen, que eu sempre trago aqui essa informação, né, que os irmãos que já são mais veteranos, que estão aí na escola bíblica dominical já há alguns semestres, algumas décadas, não se preocupem, não se perturbem quando voltar novamente uma lição tratando de um assunto que você já deu aula. Eu já falei desse assunto aqui um trimestre, 2 trimestres, 3 trimestres. Interessante, professor Jansen, que a nossa igreja ela é muito dinâmica, né? Quando eu digo igreja, é o reino de Deus, né? Pessoas novas chegando na igreja, né? Pessoas que vão crescendo, vão saindo de determinadas salas de aula e chegando. Então, não se canse de falar dessa lei, né, professor Jansen? Não se canse de achar que está repetindo a mesma lição. Eu tenho certeza que serão novas vidas que serão edificadas. Você, professor, estudando novamente sobre esse assunto, sobre os 10 mandamentos, com certeza Deus vai continuar falando com você. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção para você e para a sua vida. Querido professor Jansen, nós temos algumas informações no primeiro tópico da nossa lição, que é a respeito da antiga aliança. Ele traz aqui compreendendo o termo, características e propósitos da antiga aliança, e o ponto 3, a relação entre a antiga aliança e a nova. Eu queria, professor Jansen, eu sei que na nossa palavra de introdução aí, o professor José já pôde passear um pouquinho nesse primeiro tópico aqui, mas vamos fechar esse primeiro tópico da nossa lição, professor Jansen, com
com esse terceiro ponto aqui, que é a relação entre a antiga e a nova aliança. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. O livro de Hebreus ele faz uma comparação, né, sobre a antiga e a nova aliança, e a gente tem que fazer um entendimento completo de para quem foi escrito a antiga aliança e por que foi escrito. Então, para quem foi escrito? Para o povo que era o povo de Deus. Os hebreus em si, através vamos chamar assim, da doutrina que foi dada por Deus diretamente a Moisés, ela tinha a finalidade que Moisés ajudasse a guiar aquele povo pelos caminhos e preceitos que Deus tinha estabelecido. A nova aliança, fazendo essa relação direta, ela não mudou em essência. A essência é para que o povo de Deus continue executando e seguindo os preceitos de Deus. O grande ponto da antiga para a nova é que a antiga aliança ela era baseada em leis, em ordenamentos, em regras que deveriam ser cumpridas, porque ainda não tinha vindo um sacrifício perfeito, que é Jesus. Então, o homem precisava fazer tudo o que precisava ser feito, mas existia um ponto onde que se ele pecasse ou se ele errasse em qualquer termo da lei, ele se faria culpado sobre toda a lei. Então, era um peso, era um jugo sobre o homem, mas que era o único caminho no Antigo Testamento viável para que o homem se conectasse minimamente com Deus. Tanto é que a gente tem que lembrar muito bem que no Antigo Testamento tinha um ritual que era comum de fazer, que era o holocausto, o sacrifício para encobrir o pecado, mas ele não tinha validade eterna. Ano a ano, ele tinha que vir novamente para fazer aquele mesmo sacrifício, porque aquilo encobria o pecado, mas não tirava o pecado. Aí veio o Salvador, Cristo, que é considerado um sacrifício vicário suficiente, que tomou sobre ele, que substituiu esse sacrifício que era transitório, que não era suficiente, por algo que é suficiente. O preceito, o ponto principal da antiga aliança e da nova aliança continuou. Só que a grande diferença é que na nova aliança nós não estamos mais em base de uma lei que é transitória, e sim estamos com o que é completo, que é realmente substitutivo e saciava todas as necessidades, que é o próprio Cristo. Então, com isso, a antiga aliança e a nova aliança também foram direcionadas para o seu povo, sendo que a antiga aliança para os hebreus, os judeus, e agora para todos aqueles que ganharam o direito de ser chamado filho de Deus. Então, a nova aliança ela se torna mais ampla justamente por causa de Cristo. E vem um ponto que José falou muito bem, existe a adição da graça, porque agora eu não preciso mais pagar um sacrifício para poder ter o meu pecado encoberto, porque o Cristo, aquele que foi prometido desde Adão e Eva, desde lá do paraíso, veio para poder ser o substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, assim, quando nós aceitamos a Cristo, sendo judeu, sendo gentil, sendo brasileiro, sendo inglês, sendo chinês, sendo de qualquer religião que éramos antes, e a gente larga essa religião e passa a crer em Cristo como o único e suficiente Salvador, aí a gente passa a ser pertencente à nova aliança, a aliança de Deus com o seu povo, que o considera Deus, que crê no seu nome como sendo o único Deus Salvador. Então, a diferença da antiga e da nova aliança é mais quanto à posição e a como ela é executada, antes na lei e agora pela graça, mas todas conduzindo o homem a ser mais próximo e a andar pelo preceito que Deus estabeleceu. Não sei se foi claro, mas com certeza é um ponto que eu acho que os professores deveriam utilizar isso na sala de aula como uma abertura de uma discussão, porque eu acho muito legal, porque nesse momento, com certeza, alguns jovens vão ter dúvidas quanto à lei, como a gente até falou assim, então eu devo continuar fazendo isso a lei? Aí a gente tem que lembrar que o preceito da lei não mudou. Embora eu não preciso mais obedecer os 10 mandamentos, não só os 10 mandamentos, existiam muito mais leis, leis sociais, leis morais, mas se a gente entender que se a gente amar a Deus sobre todas essas coisas, a gente não vai adorar outros deuses, a gente não vai fazer nada que seja contra Deus diretamente, e se a gente amar o próximo como a nós mesmos, a gente não vai roubar, a gente não vai matar, a gente não vai adulterar, então a gente também seremos cumpridores da lei. Só que agora, o âmbito da lei
com a graça de Cristo Jesus. Perfeito, professor Jansen. É interessante que quando a gente já tem esse conceito na nossa mente, no nosso coração, fica claro, né? Mas você observa aí, professor Jussi, um aluno que recém-chegado à sala dos jovens aí, né? Não tem um bom convívio com o Antigo Testamento. Até falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Que a gente ouve mais pregações em relação ao Novo Testamento. É, até eu falo mais sobre o Novo Testamento do que o Antigo Testamento. A gente acaba não tendo muita familiaridade com as histórias bíblicas, né? Porque a gente não ouve muito nas pregações e acaba que a gente não tem realmente esse contato com os nossos professores. Tem esse desafio aí, claro, para a gente tá muito claro, mas falar um pouquinho aí pela a questão litúrgica aí, professor Jussi, a Deus organizando festas, né? Para que essas festas? Qual o motivo dessas festas? O que é que elas representavam? Ele instituiu a questão dos sacrifícios, né? Como Jansen falou aqui, e falando também um pouquinho a respeito do tempo da operação dessa antiga aliança, professor Jussier. Fala um pouquinho sobre isso Claro. aí. Esse tópico 2 ele é interessante porque ele já entra na questão doutrinária propriamente dita, né? E nós estamos no nosso tema central falando sobre a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E retornando ao tema inicial, né, que a gente trabalhou aqui um pouco do conceito de doutrina, a doutrina ela é a base, ela é um ensinamento fundamentado, né, de algo transmitido, no caso, por Deus para nós, que é a palavra de Deus, a sua lei, e essa doutrina, como o Jansen bem pontuou, essa lei antiga, da antiga aliança, o seu preceito, a sua motivação, ela permanece. E uma forma que ela era colocada como um aio, como um guia, como uma sombra que apontava para a nova aliança que é perfeita, né? Essas doutrinas elas foram estabelecidas por Deus para justamente ter essa finalidade, esse propósito. Eram símbolos, eram ritos, eram cerimoniais que foram, né, criados por Deus, dado ao homem, para que o homem já começasse a se familiarizar com o plano da salvação, com o que Deus desejava para nós, ou seja, de ter uma vida de santidade, de ter uma vida de compatibilidade com a santidade e afastar o pecado, né? E aí cada elemento dessa doutrina, ou seja, a parte litúrgica, a parte cerimonial, a parte moral, iria conduzir o povo a essa vontade de Deus, de se aproximar mais de Deus. Evidentemente, era um tempo que não dava para ter isso de forma perfeita, porque é um plano, né? Todo plano tem início, meio e fim. E nesse momento da história, Deus ele introduzia esse plano de redenção, de salvação, de trazer o homem de volta à sua intimidade, ao seu relacionamento por meio dessa lei, né? E a gente tem aqui as doutrinas litúrgicas, né? O que eram essas doutrinas? Elas são identificadas como leis cerimoniais. E aí a gente vai ver esse sistema de ritos, de ordenanças, de cerimoniais, de festas que representavam momentos, né, que Deus falava com o povo, que Deus santificava o povo, que Deus apresentava a sua vontade por meio do sacerdote, né? Então, todas essas situações não aconteciam de forma aleatória. Deus tinha uma forma de tratar, né, uma forma de receber o sacrifício, uma forma de organizar as coisas, e cada uma dessas coisas, que a gente não tem como entrar no mérito aqui, senão a lição ia durar aqui algumas semanas, né? Mas a gente não tem como entrar, mas cada coisa tinha seu significado, né? A gente olhar para o tabernáculo, para cada objeto que tinha ali, a forma como o sumo sacerdote se vestia para oferecer o sacrifício, tudo isso remete a um significado, a um símbolo que tem esse propósito de fazer com que o povo se concentrasse em atenção a Deus, se remisse dos seus pecados, né? E reconhecesse a sua falha, né? Olha aí, apontando para o arrependimento, né? Olha, eu reconheço minha falha, que eu errei. A gente vê isso, inclusive, no livro de Jó, né? Ele oferecendo sacrifício pelos seus filhos. Eu nem sei se eles erraram, mas com certeza eles erraram. E aí, por causa disso, eu vou oferecer sacrifícios aqui. Então, o homem reconhecendo o seu erro, a sua posição de pecado, apresentando algo que Deus mesmo disse que traria ali uma justificativa para resolver aquele problema, né? E o tempo de operação. E isso tudo acontecendo até o momento em que Jesus vem e cumpre a lei, né? Cumpre todos esses ritos na sua pessoa e traz com ele uma nova aliança.
traz com ele um novo contrato, né? Uma nova vontade, só que agora aperfeiçoada, em que o homem não tem como errar. Basta a disposição de vontade, né? E é isso que faz a nova aliança ser tão maravilhosa. Nossa lição vai dizer aqui que a antiga aliança era a sombra das coisas futuras, está lá em Colossenses 2,17, mas que elas foram válidas até a morte de Cristo, né? Quando houve uma substituição dessa estrutura da antiga aliança para a nova, né? Então, basicamente, essas doutrinas foram ensinamentos basilares da fé cristã, certo? Que vai se aperfeiçoar em Jesus Cristo, mas que antes era representada por essa lei entregue por Deus ao povo, para que o povo pudesse caminhar conforme a vontade do Senhor. É uma forma de Deus preservar o seu povo, né, José? Como a gente falava no início aqui, nesse contexto aqui que o professor Elias Torralba escolheu, que é a questão de Moisés, né, conduzindo o povo de Deus ali naquela jornada até a terra prometida, era necessário que isso houvesse uma preservação da vida, né? Ter as leis ali, a questão litúrgica, mas também a questão de doutrinas morais, né? Para que o povo realmente pudesse ter a preservação desse povo e que o plano de Deus fosse cumprido de uma forma muito especial. Olha, chegamos aqui aos minutos finais aqui da nossa lição. Temos feito podcasts mais curtinhos para que você possa acompanhar tudo, assistir tudo. Mas antes de terminar aqui, eu queria deixar uma palavra de incentivo a você, professor. Você que sempre fica se questionando a respeito dos adolescentes. No meu tempo, o jovem era mais fortalecido, o adolescente conhecia mais a palavra de Deus. Mas agora você é professor e diante de você, todos os domingos, tem ali 15, 20, eu não sei, 30, 50 alunos. Você tem esse desígnio de Deus para trazer esse ensino da palavra de Deus. Eu saio regozijado dessa lição aqui, professor Jussier e Jansen. Aprendi bastante, apesar de já ter ouvi falar muito sobre essa questão aqui, da doutrina de Moisés, como diz o pastor Torralbo aqui, né? Mas eu tenho certeza que nossos alunos, adolescentes, jovens também, vão aprender bastante no próximo domingo. Que você deixasse também uma saudação aí para os nossos professores, aproveitando como a gente falou no início aqui, início de ano, início de trimestre, deixar uma palavra de incentivo para os nossos professores. Professor Jansen. Amém. Eu quero dizer assim que esse texto que a gente leu hoje vai ser só o início de uma grande jornada que a gente vai ter aqui sobre doutrina, sobre esse aprendizado. E é a pontinha do iceberg, porque quanto mais a gente se aprofundar, a gente vai entender o quão grande é essa temática. E aqui a gente falou sobre o que é a antiga aliança, a referência da nova aliança, mas um ponto que você também frisou é que a essência não mudou. E um dos pontos é que a gente fala só da parte espiritual, da parte litúrgica, mas teve o moral também, que a intenção é justamente evitar que o homem peque. Então, quando a gente entende quais são os princípios de Deus e que Deus, com seu amor e misericórdia e entendimento, sabendo quem nós somos, porque afinal das contas, né, Alan, ele que criou a gente. Então, ele sabe quais são as nossas dificuldades, as nossas dores. Então, ele fez a antiga aliança para nos ajudar no que a gente precisava no Antigo Testamento. Mas depois de Cristo, ele fez a nova aliança para continuar nos ajudando nessa nova jornada. Mas ele entende que o homem precisa de um direcionamento. E não há direcionamento melhor do que dado por aquele que o criou. Então, que nós, que todos vocês, professores, que todos os alunos possam entender que a lei não foi criada para penalizar, a lei foi criada para instruir. Mas sabendo que o homem não conseguiria cumprir aquela própria lei, ele criou uma nova aliança para nos ajudar a cumprir a lei e assim nos fazer ter um encontro com ele. Porque, crendo em Cristo, a nossa próxima caminhada, lembra que o tutor levava até um tal local? E dali em diante, na fase madura, ele poderia andar? E nessa fase madura, a gente está andando para um lugar muito, muito especial, que é o céu, para a gente encontrar Cristo e viver com ele eternamente. Então, a nova aliança, ela aponta para isso. Por isso que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança, é a sombra das coisas que hão de vir. Os rituais, as liturgias, apesar de ser bonita e importante, vão ser pequenas perto de tudo aquilo que a gente vai vivenciar na glória com Jesus. Então, a nova aliança aponta para isso. Você, professor, continue focado aqui com a gente, continue seguindo esse canal,
porque com certeza a gente vai estar trazendo subsídios que vão ajudar no dia a dia, mas que você continue lendo e buscando conhecimento para poder compartilhar na sala, porque esse acréscimo de informações a esse texto maravilhoso dessa lição vai com certeza fazer com que seus alunos engajem mais, busquem mais conhecimento para que possam participar das aulas. Agora sim, Alan. Perfeito. Professor José. Amém. Apenas incentivar o professor, né, em relação ao tema geral dessa lição. A doutrina é muito importante. O apóstolo Paulo ele vai valorizar bastante a questão da doutrina, vai falar com Timóteo a respeito disso, vai mostrar como isso é elementar para a saúde da igreja, né, das pessoas. Eu trabalho no meio jurídico há 13 anos já, mais o tempo de faculdade vai para quase 18 anos, né? E a gente sabe da importância da doutrina. A doutrina é o que nos orienta em relação ao pensamento, a forma de pensar, a forma de agir, né? E não é diferente com a palavra de Deus. A doutrina bíblica, ela é extremamente importante, se não essencial, né? É indispensável para todos nós, para os nossos alunos. Então, há uma necessidade do professor, aquele professor, orientar os seus alunos a respeito da importância da doutrina, de não perder o culto da doutrina, de estudar a palavra de Deus, de entender que esses ensinamentos não são ensinamentos que são provenientes da cabeça de homem, mas vêm de Deus, né, para nós, e que são eternos e que nós precisamos entender, né? Então, não apenas do Novo Testamento, não apenas da Nova Aliança, mas também da Antiga Aliança, seus preceitos permanecem, né? A gente vê hoje que a vida de alguém que vive em pecado, o corpo dela se destrói, né? A gente vê as pessoas com o olhar destruído, com a mente destruída, com o seu corpo destruído, e essa lei, né, já mostra lá atrás, Deus tendo cuidado com a saúde das pessoas. Ó, coma isso, não coma isso, faça assim, faça assim. Então, havia um cuidado de Deus no princípio, esse cuidado ainda é hoje, né? E quando nós nos afastamos do pecado, nós preservamos o que Deus criou em nós, né? Tanto no corpo, como na mente, como no espírito. Então, fica esse incentivo, né? Para que essa lição possa ser de grande valia para o seu coração, para o seu crescimento espiritual. Muito obrigado, Alan, pela oportunidade. É isso, professor. Deus abençoe vocês. Foi uma alegria estar com vocês aqui. Que Deus nos dê um ano muito especial, cheio do ensino da palavra de Deus, que venhamos aprender bastante. Não somente estar aqui compartilhando algo a mais, mas aprendendo e registrando no nosso coração. Eu me lembro que no trimestre passado nós tivemos uma lição, falava muito sobre fé, né? Fé para crer que a Bíblia foi inspirada por Deus. Eu acho que era o título, era esse. E hoje a gente, ouvindo essa lição aqui, a gente precisa de fé para colocar em prática. E é isso que Jesus deseja, que Deus quer que nós venhamos a fazer. Não somente sermos ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes dessa palavra. Amém? Deus abençoe você. Dê uma aula, você venha dar uma aula muito especial no próximo domingo. Você que é aluno, obrigado por também estar aqui. Você faz parte desse trabalho tão especial. Deixando uma saudação especial para toda a equipe do Departamento de Ensino e Educação Cristã, em especial o nosso pastor Reinaldo, diretor do nosso departamento. Amém? Deus abençoe vocês. A paz do Senhor, queridos. A paz do Senhor, um abraço. E, Senhor, tchau, tchau.